Olá, eu sou a Fernanda e essa é mais uma edição da TV Quelli. Hoje nós vamos entrevistar o jornalista Tomás Moraes, especialista em mídias digitais. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o uso correto das redes sociais. Tomás, o que significa comunicar-se bem nas redes sociais? Muitas vezes a gente fica preocupado, às vezes só com a estética, com o tipo de conteúdo que a gente coloca, e o comunicar-se bem pode ser muitas vezes comunicar com respeito, com transparência, se colocando muitas vezes no lugar da outra pessoa que vai receber esse conteúdo. Certo. E quem publica, compartilha conteúdos nas redes sociais, tem consciência, tem responsabilidade do que isso pode repercutir? Muitas vezes a gente acredita que sim, né? Mas a gente sabe que algumas postagens, alguns comentários muitas vezes ofendem, né? Acabam agredindo ou acabam interferindo negativamente na vida de muitas pessoas. Então, a gente deveria sim pensar muitas vezes antes de colocar qualquer tipo de conteúdo, seja ele uma foto, um vídeo, um comentário na rede, porque você torna isso público, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Então esse é um ponto que a gente tem sempre que refletir, né? E como as pessoas podem contribuir de forma positiva nas redes sociais? Olha, eu acredito que assim, primeiro, se a gente tiver esse olhar mais empático, né, de para quem a gente está colocando essa mensagem, a gente já vai diminuir muito esse ímpeto agressivo, que muitas vezes a gente coloca, né? Eu quero colocar um conteúdo, uma mensagem, um texto, para combater o argumento de uma outra pessoa. E na verdade ele pode ser simplesmente como um contraponto. E quando a gente pensa que isso pode também impactar a vida de alguém, seja ela positivamente ou negativamente, a gente tem que tomar um cuidado a mais com o tipo, com o volume, a intensidade dessa mensagem que a gente coloca, né? Em relação às fake news, como a gente pode se proteger? Como distinguir uma matéria, uma fake news, de uma matéria, um fato verídico? Perfeito. Bom, as notícias falsas elas ganharam muita repercussão aí, principalmente nos últimos anos, por conta dos grandes eventos mundiais aí, como eleições de presidentes em outros países, alguns movimentos aí na União Europeia e no Brasil também mais recente. Eu acho assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, não é porque a gente recebeu um link, seja numa rede de mensagens ou numa rede social, que a gente tem que compartilhar. É nosso papel sim olhar, verificar a fonte. Você conhece essa fonte? É de um jornal que você conhece? É de uma emissora que você conhece ou não? Você nunca ouviu falar desse site, por exemplo. Então, vai atrás, pesquisa. Tá muito alarmista, é um tom muito assim, vai acabar o mundo, tá tudo muito perigoso. Desconfia, porque a linguagem jornalística ela não é muito de adjetivo, ela é mais objetiva. Então, esse não é uma linguagem que o jornalista costuma usar. E assim, ficou na dúvida, gente, dá uma pesquisada no Google, joga para ver se você encontra outras matérias falando sobre esse tema antes de ir lá pegar o dedinho e apertar aquele botãozinho verde ali do WhatsApp ou de outra rede e passar essa mensagem para frente, tudo bem? Em relação ao marketing publicitário e político, como a gente pode fazer para se defender disso, para não ser tragado por essa onda nas redes sociais? Eu acho que tem um movimento que também nasce dentro da gente. Não é algo que a gente sempre viu, mas a criticidade é algo muito importante. A gente tem que ter um pensamento crítico quando a gente recebe uma mensagem publicitária, uma mensagem política e tentar, de certa forma, separar aquilo que pode ser verdade, aquilo que pode ser uma manipulação. Mas a gente tem que exercer a nossa responsabilidade também. Eu não posso esperar isso de alguém, né? Mesmo porque somos nós que compartilhamos, que curtimos, que comentamos. Então, o nosso papel é ter um pensamento mais crítico com relação a essas mensagens, sejam elas comerciais, publicitárias ou políticas, para depois sim a gente poder compartilhar ou emitir a nossa opinião em cima delas. Tomás, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Até uma próxima.